Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos falar hoje sobre estrutura de palavras, tá? Vamos começar com os elementos mórficos e depois vamos ver os afixos. Para começar, nós vemos os morfemas, tá? Os morfemas são a menor unidade de significação da palavra. O fonema é a menor unidade sonora da palavra, tá? E o morfema é a menor, é a unidade mínima, né? Unidade mínima de significação da palavra. E existem vários morfemas numa só palavra, tá? É preciso considerar que, embora essas unidades mínimas forneçam base de significância, não são formas totalmente livres, ou seja, elas isoladamente não funcionam como uma comunicação válida, tá? Tem um exemplo aí, ó. A palavra brasileirinho. Nós temos Brasil, que é o radical que designa país, tá? Que é, vamos dizer que o núcleo da palavra, tá? Eir, na verdade, né? Que é o sufixo indicador da origem, né? In, que é o sufixo indicador de diminutivo com valor afetivo, e o, que é a desinência de gênero que indica o masculino. O que acontece? Cada partezinha dessa tem uma significação, mas sozinhas, cada uma dessas partes não transmitem uma comunicação válida na língua portuguesa, tá? Vamos estudar cada pedacinho desses agora, tá? Temos aí classificação de morfemas. Em razão do entendimento que se dê ao termo significação, os morfemas podem ser classificados da seguinte forma. Primeiro, morfemas de significação interna ou morfemas gramaticais. São de ordem puramente gramatical, significam aspectos gramaticais. É o caso, por exemplo, das desinências que indicam as categorias de gênero e número. Então, aí, ó, as desinências são morfemas, tá? Então, temos aí casas. O Szinho aí é a minha desinência de número. Linda. O A é a minha desinência de gênero. E amar, esse A, o segundo A, é a minha vogal temática. Morfemas de significação externa ou morfemas lexicais. Traduzem noções do mundo, ações, estados, seres e outros. Então, casas, novamente. Nós temos cas, que é o nosso radical. Linda, lind, que é o radical. E amar, que é o radical. Aí partimos. Morfemas usuais. São assim denominados os morfemas que estão normalmente presentes na estrutura dos vocábulos da língua portuguesa. Ou seja, eles vão ser estrutura das palavras. Então, temos o radical, a vogal temática, os afixos e as desinências. O radical é o elemento mórfico de maior peso do ponto de vista semântico, já que transmite o significado básico da palavra. Então, ali, ó, o radical é a base da palavra, tá? Ele também é o elemento responsável por agrupar palavras em famílias, a partir de uma base comum de significação. O que isso quer dizer? Que a partir de um radical eu posso formar outras palavras, tá? Então, a partir de uma eu tenho outras, ok? Então, por exemplo, aí, ó,
ele vai ser base comum da significação. Porém, o radical ele pode sofrer algumas alterações conforme a mudança das palavras, tá? Mas a base de significação vai ser a mesma. Vamos lá. Moço, moçada, mocinha, remoçar, mar, marinho, marinheiro, marítimo, vender, vendeiro, vendia, revendedor. Então, percebem aí que tem a mesma base, tá? De significação, só que aí as palavras vão variando. Palavras cognatas. É muito importante a gente prestar atenção nisso, tá? É comum acharmos as palavras que pertencem à mesma família, tá? Porque elas são advindas do mesmo radical. Então, amor, que tem como radical tá? Então, amor, amigo, amante, amizade, amado, namorado. Então, o radical é o mesmo, Agora, corp, corpo, corporal, incorporar, corpanzil, corporação, corpúsculo. Fug, fugir, fuga, fugaz, transfuga, subterfúgio, refúgio, tá? E assim por diante. Acontece com outras palavras também. Agora, como eu disse, um mesmo radical pode aparecer alterado sob a forma de variante. Variante também pode ser chamado de alomorfe, tá? Então, vida, vital, fazer, faço, povo, popular, ok? Então, aí muda o radical, a forma do radical, mas não muda a sua significação base, ok? Identificar um radical. Para identificar um radical, é importante localizar, se existente, um elemento mórfico chamado vogal temática, que é o elemento que distingue os vocábulos em grupos. Existem vogais temáticas nos verbos e nos nomes, substantivos e adjetivos. Nos nomes, em geral, fazem parte da indicação de número. Nos verbos, a vogal temática caracteriza as chamadas conjugações. Nós temos 3 conjugações verbais, tá? Primeira, segunda e terceira. A primeira conjugação verbal são os verbos terminados em ar, a segunda em er e a terceira em ir. Não necessariamente pela ordem alfabética e pela escala numérica, tá? Mas sim porque os verbos de primeira conjugação são o maior número na língua portuguesa. Os de segunda conjugação são os que têm o segundo maior número na língua portuguesa. E os de terceira conjugação são os de terceiro maior número da língua portuguesa. O que isso quer dizer? Que é muito mais... existem muito mais verbos com terminação em ar do que em er do que em ir. Tá? Então, o primeiro lugar para o a, o segundo para o e e o terceiro para o i. É muito mais fácil a gente achar verbos com terminação em a. Então, amar, estudar, brincar, cantar, pular, deitar, certo? Em e, conhecer, vender, esquecer. Começa a ficar mais difícil da gente achar as palavras. E ainda com i, partir, dormir, sorrir, sumir, decidir e assim por diante, tá? E as vogais temáticas nos nomes, as nominais no caso, né? São o a, o o e o e, tá? Então, são as palavras terminadas nessas letras. Então, casa, vento, alegre, ok? Observação. 1. A vogal temática e dos nomes é igual em adjetivos: forte, triste, contente, leve. Embora também caracterize alguns substantivos: sede, tapete, tá? Agora, 2. O verbo por
e seus derivados compor, repor, dispor, recompor, pertencem à segunda conjugação verbal. Por quê? Se termina em o e a segunda conjugação é em e, né? Na língua portuguesa, só existem esses 3 tipos de conjugação, a, e, i. Mas o verbo por pertence à segunda conjugação. Por quê? Na sua forma conjugada, tá? Existem mais formas terminadas em e do que em or. Se eu disser eu ponho, tu pões, ele põe, tá? Então eu vou procurar essa terminação em e. Existem muito mais, ok? E antigamente o verbo por era verbo poer, ok? Então aí já ficou para a segunda conjugação. Então temos aí, ó, embora não se perceba isso na forma do infinitivo, é possível verificar em diversas formas desses verbos a presença da vogal temática e. Então, pões, puseste, pusemos, pusera, pusesse e assim por diante. Nas palavras que possuem vogal temática, indica-se o radical tendo como base essa vogal. Dela para a esquerda, tem-se o radical. Então, quando eu tenho a vogal temática, tá? A partir da vogal temática para a esquerda, eu tenho o radical da minha palavra. Então, temos aí vento, que é o radical vente, triste, sem o e, no caso é o radical, e comprar, compr, é o radical, e assim por diante. A soma do radical mais a vogal temática é chamada de tema. Então, todas as vezes que falarmos sobre tema, é radical mais vogal temática, tá? Então, aí no caso, vento, triste, compra, é a minha vogal, o meu tema. Palavras atemáticas. Tanto os verbos quanto os nomes podem ser atemáticos, ou seja, podem não possuir a vogal temática. Nos nomes, são atemáticos aqueles terminados em consoante ou vogal tônica. Em tais palavras, o radical acaba sendo o próprio vocábulo. Então, sol, ar, farol, fácil, cajá, bambu, siri. Nos verbos, são formas atemáticas as primeiras pessoas do singular do presente do indicativo e todo o presente do subjuntivo. Então, amo, como, peço, ame, ames, amemos, peça, peçamos, ouças, estudes e etc. Elementos específicos dos verbos. Além do radical e da vogal temática, um verbo pode apresentar outros elementos que marcam as suas flexões. São as desinências modo-temporais e as desinências número-pessoais. Então, modo-temporais vão indicar o modo, indicativo ou subjuntivo, tá? Temporais vão indicar tempo, presente, passado, futuro. E número-pessoais, número vai indicar singular ou plural, e pessoa, pessoal no caso, né, vai indicar primeira, segunda ou terceira pessoa, ok? Aí temos aí, ó, quadro geral das desinências modo-temporais. No presente do indicativo e no pretérito perfeito do indicativo não temos desinência modo-temporal. Mas, no pretérito imperfeito do indicativo, temos na primeira conjugação vá, na segunda conjugação a, e. E assim por diante aí, né, nesse quadrinho que tem no livro de vocês. Observação 2, lá embaixo. Algumas desinências modo-temporais aparecem a partir dos alomorfes, que são os variantes, como eu falei antes.
em razão de alterações fonéticas. Normalmente, isso acontece na segunda pessoa do plural dos tempos, cuja desinência modo temporal possui a vogal A, que se transforma em E. A desinência modo temporal do futuro do pretérito é ria, mas na segunda pessoa do plural transforma-se em irie. Por exemplo, amaríeis, que no caso era amaria. Eu amaria, tu amarias. O elemento rie é, pois, variante da desinência modo temporal. Tá? No pretérito mais que perfeito, é ra. Entretanto, na segunda pessoa do plural, transforma-se em re, que no caso é partira, partireis. Ok? Que é a variante da desinência modo temporal. Alguns tempos possuem duas desinências modo temporais. Uma para os verbos da primeira conjugação e outra para os demais verbos. Isso acontece com o pretérito imperfeito do indicativo e com o presente do subjuntivo. A desinência modo temporal do pretérito imperfeito do indicativo é vá, para os verbos de primeira conjugação, e a para as demais conjugações. Então, ó, amava, compravam. Aí partia, comia. Então, eu amava, eu partia, eu não partiva, ok? A desinência modo temporal do presente do subjuntivo é e para os verbos da primeira conjugação e para e a para as demais conjugações. Então, ame, amem, partam, vivam. Ok? Aí tem, ó, um quadro geral das desinências número pessoais. Aí tem pessoa, o padrão, o pretérito perfeito e os outros. Na maioria dos tempos, as desinências pela ordem são zero. Desinência zero, desinência que não existe. Tá? Zero, S, zero, mois, is e M. Então, vivera, viverias, viveria, viveríamos, viveríeis, viveriam. E assim por diante nos outros verbos. O pretérito perfeito do indicativo merece atenção especial por apresentar desinências específicas. O fato de serem, assim, tão particulares faz com que tais desinências caracterizem o pretérito perfeito, assumindo o valor de verdadeiras desinências modo temporais. Então aí, ó, amei, amaste, amou, amamos, amastes, amaram. Percebe que muda bastante? A partir, partiste, partiu, partimos, partistes, partiram. O futuro do subjuntivo apresenta algumas desinências específicas, que aí, ó, na primeira pessoa, morfema zero, desinência zero, né? Na segunda, eis, na terceira, zero, na quarta, na primeira, né, no caso do plural, mois, na segunda, deis, na terceira, em. Ok? Aí tem, para terminar essa parte, elementos mórficos das formas nominais. As chamadas formas nominais, que são infinitivo, gerúndio e particípio. Infinitivo, quando o meu verbo está na sua forma original, terminação em R, sem conjugação. No gerúndio, é quando o meu verbo está em acontecimento, tá? Ele está sendo... está em andamento, então terminado em NDO. E particípio, quando o meu verbo está terminado, tá? Então termina em ADO ou em IDO, dependendo de como é o verbo, tá? Então aí, ó, A do infinitivo é R. Então, no caso aí, ó, é a
é o elemento mórfico, é o R. Do gerúndio é NDO. E do particípio é DO, que pode ser ADO e DO. Ok?